Converso agora com o coordenador do curso de letras, professor Elonor Schneider. Professor, seja bem-vindo ao Viva Unisc 2012. Muito obrigado, Natânia. Obrigado a vocês todos da comunicação. Obrigada. Professor, uma grande característica desse Viva Unisc foi a caracterização dos cursos. E o curso de letras se destacou por causa disso. Como o curso se planejou? Hoje a Letras conta com o PIBID, que é um programa de bolsista de iniciação à docência, que tem grupos de estudo dentro do próprio curso, que ficam durante algumas horas da semana, permanecem conosco. Isso é para nós uma grande contribuição também, no sentido de fortalecer a ideia do curso de letras. Então, no meio dos grupos, tem um grupo que é de espanhol, outro que é de português e outro de inglês. Eles foram criando ideias do que nós poderíamos levar e tal. E eles criaram, buscaram, enfim, as questões culturais, esportivas dos países de línguas estrangeiras, no caso Espanha, México, Inglaterra, Estados Unidos, né? Foram buscar personagens conhecidas, enfim, da televisão, se caracterizaram e vieram aqui, acho que fazer um brilho especial no evento. Né? Acredito que tenha sido uma ideia que deu certo, né? Eu acho que sim, foi uma ideia muito legal. No começo a gente ficou meio assim, mas como é que vai ficar? Mas acho que no meio de uma multidão assim tão grande, criar um diferencial dessa natureza foi bem positivo. Professor, e quando os alunos chegam no estande para conversar com vocês, qual é a maior dúvida deles em relação ao curso de letras? Eu até nem diria que é uma questão só do curso de letras, a dúvida, sim. A grande questão hoje que, de forma geral, os alunos que vêm do ensino médio têm é a questão da escolha da profissão. Não é nem assim, eu não quero ser professor de letras, não quero ser professor de história, ou matemática, ou física, mas é quanto ganha o professor. Como essa é uma profissão extremamente visível, o magistério é uma profissão extremamente visível, né? Então se ouve muito greve de professores, todos esses conflitos dos professores que trazem os seus problemas para a rua, na verdade, enquanto outras classes sociais não. Então, no imaginário assim, da meninada fica muito essa história, o professor se mata trabalhando, o professor ganha mal, o professor não sei o quê. Na verdade, isso é uma característica de todas as profissões. Para ganhar bem, tu tem que trabalhar bastante, tem que ser bom profissional. Então não é só uma questão. E assim, a área de letras, por exemplo, propicia inúmeras outras possibilidades, além do magistério tradicional de escola, por exemplo. Por exemplo, os cursos de línguas, que para muitos são uma verdadeira fonte de renda, não tem vínculo com escola, nada, são eles os seus próprios proprietários, e tem uma procura cada vez maior, porque o conhecimento de línguas estrangeiras hoje é uma exigência muito grande, as pessoas estão viajando muito mais, por exemplo, e viajar sem falar, o mínimo que seja, inglês, nem falo de outras línguas um pouco mais sofisticadas, como o francês, mas inglês, espanhol, ao menos isso, para poder transitar um pouco melhor. E nesse sentido, assim, essa é um campo profissional que está ficando cada vez mais promissor. Já é bom, já temos muitos alunos formados que têm seus próprios cursos de línguas. Isso é muito bom. É muito bom. E além dessas áreas que falaste, tradução também está em alta? Também. Toda hora aparecem pedidos de tradução, até mesmo outras áreas, assim, por exemplo, revisão de jornal. Eu toda hora recebo, estamos precisando de um bom revisor aqui. E para ser bom revisor tem que ser um grande conhecedor. Não adianta eu querer ser um revisor de jornal se eu não tenho domínio da língua portuguesa, né? Tem que dominar. Empresas, editoras, por exemplo, também procuram, né? Revisão de textos, querem fazer trabalhos, preparação de trabalhos para publicar, enfim, são relacionados com cursinhos, por exemplo, essas questões. É um mercado de trabalho bem promissor. E, claro, a pessoa tem que se dedicar, tem que se formar bom profissional em primeiro lugar e se dedicar depois disso aí, continuar estudando o tempo todo, o que deve ser feito em todas as áreas profissionais, na verdade. E como se formar sendo um bom profissional? Como se formar sendo um bom profissional? A primeira coisa que eu penso é que a gente deve estar no lugar certo, né? Não adianta, eu não teria nenhuma tendência, nenhuma propensão a fazer medicina, por exemplo. Esse é um profissional infeliz, talvez, né?
porque a não ser que me dedicasse, enfim, me adaptasse a isso. Eu acho assim, por exemplo, esse momento de hoje, que as pessoas transitando, conversando com muitos, não sei bem ainda, não sei e tal, eu entendo essas dúvidas, essa incerteza, porque as pessoas percebem, principalmente aqueles que têm um pouquinho mais de idade, acima da meninada, eles percebem que a profissão, a opção profissional é uma opção para a vida. Eu vou viver com isso. Eu levanto de manhã professor, eu levanto o mês inteiro professor, o ano inteiro e uma vida inteira. Então, saber disso assim e ser infeliz nessa relação, então a primeira questão importante, eu acho que a gente tem que saber o lugar certo. Nem todos sabem isso totalmente, é isso mesmo e tal. Muita coisa a gente supera com adesão mesmo, pessoal. Bom, eu, por exemplo, eu sempre quis ser professor de história, né? E acabei indo para letras, porque eu tinha domínio de línguas estrangeiras, né? E bom conhecimento da área de literatura e língua portuguesa. Aí acabei indo para letras, mas não era lá o cara, né? Então, o que eu fui fazendo? Comecei a estudar. E, bom, já que eu entrei, isso que eu falo em adesão, né? Quer dizer, bom, já que eu entrei, então vou me dedicar profundamente a isso. Eu acho que é a segunda questão. Primeiro tem que estar no lugar certo. Em segundo lugar, se eu estou fazendo um curso, eu tenho que fazer um curso bem feito, né? A meia boca, assim, eu sempre digo, você conhece a minha fala nesse sentido, com nota 5 eu me formo. Se eu tirar 5 em todas as disciplinas de um currículo aqui na Unesco, eu me formo. Agora, eu tirar 5 ou tirar 9, quem é o melhor profissional, né? Os dois passaram, os dois se formaram no curso. Agora, quem é que é de fato bom profissional, na verdade? Essa é a questão. E quanto à questão da grade curricular do curso de letras, como é a diferenciação das áreas, por exemplo, inglês, espanhol, Sim. português? Em 2010, nós tivemos que desmanchar uma tradição nossa, que era oferecer dupla habilitação. Letras oferecia dupla habilitação, por exemplo, português e inglês. O aluno se formava em português para ser professor de português habilitado para isso e também em inglês. Português e espanhol, né? Como nós estávamos trabalhando com um número inferior de horas aula ao que o MEC exigia, isso passou por alguns anos, eles aceitaram, mas chegou numa época assim, não, com tantas horas aula, não é possível, 2.800 horas nós tínhamos, não é possível formar um profissional em duas áreas. Vocês têm que dividir os cursos. Ou nós faríamos o seguinte, subiríamos um semestre, 2 semestres na verdade, passaríamos de 8 para 9 semestres, ou nós dividiríamos os cursos, e nós acabamos num primeiro momento fazendo isso. Então, letras em inglês, letras em espanhol e letras em português. Que diferenciam uma da outra? Letras em espanhol e letras em inglês é a mesma grade, só que em vez de espanhol tem inglês. Então há muitas disciplinas comuns que são exigências da própria área de letras, não é? E letras portuguesas tem alguns diferenciais, mas também há muita coisa comum. Então os três cursos, eles têm tronco comum e a parte que é específica de cada um. Agora nós pegamos esse currículo simples em inglês a partir do segundo semestre de 2012 e acrescentamos um semestre. Então em vez de 7 são 8 semestres. E o último semestre inteiramente em inglês, com disciplinas específicas da área da língua inglesa, da literatura inglesa, e então o aluno vai ter a sua formação de 7 semestres de um curso de inglês, de formação de professor de inglês, e mais um semestre somente de disciplinas da área de inglês. Totalmente. E as aulas vão ser ministradas, inclusive, em inglês. Eu ia perguntar, não se fala português, não se fala português, fala inglês. Importante. Exatamente isso. Para forçar a aprendizagem. Se não fizer isso aí, as pessoas também não aprendem. Ou não se obriga também daí, se obriga a fazer. Eu acho sim também que uma outra questão que letras está começando a se envolver cada vez mais, os alunos estão saindo muito do país. Estão começando a sair, né? Nos últimos anos, o pessoal tem ido fazer uma semana, 2 semanas de curso, seja em Buenos Aires, Santiago já foram, do Canadá já estiveram também um mês. No ano passado, nesse ano agora, 2012, início do ano, estavam na Inglaterra. Um grupo agora vai para a Espanha e Alemanha. Tem outro grupo que em janeiro vai para os Estados Unidos. E sempre há alunos de inglês junto, né, da área de inglês. Porque nós estamos incentivando muito essa questão. Está se tornando mais fácil também sair hoje. Não é mais aquele mistério assim, sair do país. Não é mais São possibilidades
possibilidades que a Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais aqui da Unisc oferece Claro, também, né? claro. E os contatos que nós recebemos também nos cursos de ofertas e intercâmbios e tal, são cada vez maiores. Então isso é um acréscimo na formação do acadêmico, um acréscimo muito rico e muito grande, na verdade. Essa convivência com pessoas no exterior. A própria língua, né? O próprio aprendizado da língua no local, com todos os espaços, são aquela língua utilizada, e se eu não fizer isso eu não vou me dar bem, então, enfim. Cabe a cada aluno procurar ter uma boa formação, né? Exatamente. Então tá certo, Tá bom? professor, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado pelo convite.